Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da disciplina de Agricultura de Precisão, abordando a recomendação de adubação na agricultura de precisão. Eu sou o professor Max Rabelo. No vídeo de hoje, nós vamos abordar a recomendação especificamente com a utilização de tabelas. No vídeo anterior, nós abordamos a recomendação de adubação com a utilização de fórmulas que já estão prontas aí, disponíveis na literatura, que podem ser aplicadas diretamente nos arquivos matriciais. A utilização de tabelas, ela baseia-se inicialmente na interpretação associada à recomendação que você vai fazer. O exemplo que eu trago aqui é do fósforo, com extraído pelo método Melick-1, de acordo com o teor de argila. Então, em vídeos anteriores associados à interpretação, porque o vídeo agora é de recomendação, nós realizamos esse procedimento de interpretação. Nós criamos 5 classes de teor de fósforo no solo, que vão de 1 a 5, muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. E esses valores de 1 a 5 foram obtidos a partir de 4 classes de teor de argila, cujo intervalo foi definido com esses números aqui, 15, 16 a 35, 36 a 60 e acima de 60% de argila, e das diversas combinações que nós temos com o teor de fósforo no solo extraído pelo método Melick-1. Então, de acordo com o teor de fósforo no solo e o teor de argila, nós tivemos como saída um arquivo vetorial resultante do cruzamento de outros vetores pelo método chamado overlay, com uma coluna com valores de 1 a 5 associados ao teor de fósforo no solo. 1 muito baixo, 5 alto. Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui para lembrar. Olha só, aqui está o nosso QGIS. Chamei o arquivo de overlay P, né, de fósforo. Então, classes de 1 a 5, nós temos as diversas classes de interpretação. Onde está vermelho aqui são teores muito baixos de fósforo. E onde está verde são teores muito altos de fósforo no solo, já cruzando esses dados de argila e fósforo no solo para realizar a interpretação. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos. Vejam que nós temos a classe de argila, ó, 2, 3, 1. Então aqui é a classe que vai de 1 a 4, a de argila. A categoria aqui, o BP, que é o fósforo, que vai de 1 a 13, que são vários intervalos existentes dentro daquela tabela que eu mostrei. Então, na nossa aula de interpretação, você vê com maiores detalhes de onde vem até esse valor 13 aqui. E a nossa interpretação, que vai de 1 a 5, muito baixo a muito alto no teor de fósforo do solo. Então, partindo desse arquivo aqui de interpretação dos dados de solo, nós vamos fazer o seguinte. Voltando aqui à nossa apresentação. Nós temos a tabela de recomendação. Essa tabela de recomendação, ela usa a classe de disponibilidade de fósforo no solo, lembra lá, muito baixo, baixo e médio, 1, 2 e 3, com o teor de argila, que vai de 1 a 4. Para cada combinação de fósforo no solo, a classe e a classe de argila, eu tenho uma recomendação, aqui no caso em sistemas de sequeiro, em quilos de P2A5. Olha só, quando eu tenho argila com menos de 15%, é a classe 1, e fósforo no solo muito baixo, classe 1, a minha recomendação é 60. Então, nós criamos algumas regras aqui para calcular um novo campo naquele arquivo vetorial. Veja só, quando a argila, observe que esse número aqui tem que corresponder perfeitamente com a coluna lá da tabela de atributos. Então, quando a argila está na classe 1, menor que 15, e interprete, que é a interpretação aqui do solo, na classe 1 também, muito baixa, então o valor é 60. Se a argila for para a classe 2 e eu continuar na classe de interpretação 1, muito baixo, o valor é 100. Observe aqui o valor 100, depois 200, 280. Eu pulei uma linha e eu fiz a mesma sequência de classes de argila 1, 2, 3 e 4 para interpretação de disponibilidade de fósforo no solo baixa, que é a classe 2. Veja, 30, 50, 100, 140. 30, 50, 100, 140. E aqui finalmente a classe média. Para solos com disponibilidade adequada a alta, a recomendação ela é um pouco diferente. Nesse caso, ela cita que o valor é de 60 a 100. E nessa literatura especificamente aqui ele não me dá parâmetros para escolher qual valor entre 60 a 100. Muito provavelmente isso sofre influência do teor de argila. E novamente eu não estou analisando aqui o mérito
da recomendação em si, dessa tabela de recomendação, de adubação, de manutenção. Eu estou aplicando um método de recomendação. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei o valor intermediário. Se para as regiões com disponibilidade adequada é de 60 a 100, eu coloquei aqui no meu código que quando a classe de interpretação for 4, que é adequado, a aplicação será de 80. Quando a classe de interpretação for 5, alta, a aplicação será de 40 kg por hectare de P2O5. Poderia utilizar outros métodos? Sim, mas eu precisaria de uma tabela de referência para isso. Eu estou convertendo essa tabela em um código que será utilizado para calcular minha coluna. Se eu tiver uma tabela diferente, eu utilizo o mesmo raciocínio. A intenção aqui é mostrar o procedimento, o raciocínio, a ideia e os conceitos do geoprocessamento aplicados na agricultura de precisão. Então vamos aplicar isso aqui agora lá no QGIS. Está aqui o nosso software QGIS, aqui a tabela de atributos, a visualização do dado. E eu vou abrir o arquivo txt com as regras. Eu vou simplesmente copiar, já expliquei de onde veio esse código, né? E venho aqui, calculadora de campo. Eu vou criar um novo campo chamado recom, vai ser um número inteiro. Eu vou colar a minha expressão. Vejam que a arg é um campo que existe aqui, ó. As letras maiúsculas e minúsculas correspondem perfeitamente. Interprete também é uma coluna e eu não utilizo mais essa coluna BP. Ela foi utilizada lá na interpretação dos dados de solo para gerar essa coluna que eu uso agora, que é a interprete, que vai das classes de 1 a 5. Ele me dá a prévia de saída 100, não apontou nenhum erro, significa que está tudo ok com este código. Vai criar um novo campo exatamente no mesmo arquivo. Vamos rodar. Olha só, já aparece a coluna de recomendação. Vou fechar a minha coluna, finalizar a edição, salvar. E agora eu vou alterar a representação dos meus dados. Lembrando que isso aqui são dados vetoriais, são polígonos. Eu vou utilizar o método categorizado, vou mandar classificar a coluna de recomendação. Ele cria sempre um campo aqui para todos os outros, eu vou remover, e para que eu não perca a disponibilidade de cores, eu seleciono uma outra cor e aplico novamente. Essa escala aqui que vai do vermelho, passa pelo amarelo e vai até o verde. Observe que nós temos valores que vão de 25 a 200 de recomendação. Aplicar, olha só. Então aqui nós temos as manchas de recomendação. Aonde eu vou aplicar menos está na cor vermelha. Geralmente utiliza-se o inverso dessas cores aqui, ó, inverter gradiente de cores, porque aonde eu tenho que aplicar pouco para o produtor, isso é bom, ele vai economizar o adubo, ele não vai ter que se dispor de muitos recursos financeiros, de muitos insumos naquela região, então eu associo a cor verde. Aonde eu preciso de uma aplicação mais pesada, o gasto naquela região é maior, então aquilo ali precisa tomar demanda uma atenção maior, então cor vermelha. Olha só o nosso resultado. Então, essas regiões aqui, que correspondem às regiões com baixo teor de fósforo, você tem a recomendação de 200 kg. E nas regiões com alto teor de fósforo, isso vai até 25. Situação interessante que aconteceu aqui foi esse escalonamento entre doses de 40, de 50 e 80. Isso aqui muito provavelmente é decorrente de problemas de interpolação. Essas ilhas, esses olhos de boi, que são consequência aqui da interpolação por inverso da distância, causaram esse tipo de resultado. Então, nesse caso aqui, é extremamente importante que seja revisado a qualidade da interpolação desses dados. Mas, como eu disse anteriormente, a intenção aqui é mostrar o método. E no método de hoje, nós conseguimos aqui, com eficiência, aplicar todas as regras das tabelas de recomendação obtidas a partir da tabela de interpretação. Nós convertemos essas tabelas em um pequeno código que foi utilizado para calcular uma coluna de recomendação. É possível visualizar com diferentes cores os valores dessa coluna da tabela de atributos de um arquivo vetorial de polígonos. Com esse dado eu consigo ainda calcular qual é a área que eu tenho de cada dose, a quantidade total de insumo e uma série de outras informações que são possíveis de serem calculadas com esse tipo de dado. Aqui a referência, adubação fosfatada em solos da região do Cerrado, é referência dessa tabela de fósforo que eu utilizei na aula de hoje.
E por hoje é só. Na nossa próxima aula nós trabalharemos com regressão múltipla para obtenção de equações de recomendação de adubação. Muito obrigado, um abraço, fico à disposição de todos.